Oi pessoal do Matematicamente, obrigado a vocês por prestigiarem o nosso evento de sábado passado. A gente recebeu uns comentários bem legais que animam a gente a continuar produzindo conteúdo relacionado à OBM, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática. A prova foi realizada esta semana, né, na segunda-feira e terça-feira passadas, e tem muitos problemas legais, mas o problema 3 do nível 2 é um problema de geometria que ilustra muito bem uma sugestão, ou na verdade um conselho que nós damos sempre aos alunos, que em geometria é importantíssimo você fazer uma boa figura com precisão, com instrumentos de desenho. É um excelente exemplo, eu vou colocar o enunciado na tela aí, você dá pausa se você quiser ler com calma e fazer a figura com calma, tá? Mas ao ler o enunciado, claro, você primeiro faz um esboço. Vou fazer aqui mais ou menos como eu imagino que vocês façam, foi como eu fiz pela primeira vez. A gente começa pela circunferência circunscrita, que é um pouco mais fácil, né? E aí esboça o triângulo ABC e vai lendo o enunciado. Tem uma altura AD, a gente traça aqui a altura, certo? E aí ele fala, pega pontos E e F na circunferência, que ele chamou de gama, né? Circunferência circunscrita ao ABC. E esses pontos E e F tá escrito AE igual a AD igual a AF. Né? Aqui você já, de repente você já tem o compasso a 1, você já até aqui você faz com compasso, mas a ideia é que você traça uma circunferência com centro A de raio AD, para marcar esses pontos E e F. Eu estou imaginando aqui mais ou menos onde ficaria os pontos E e F, né? E depois ele diz que a reta EF corta, esse é o F, corta AB e AC em P e Q, e aí o enunciado fala sobre a interseção da circunferência circunscrita a APQ com a gama. Isso ele chama de X, certo? E ele pede para você provar que XD, então XD com AO, O é o centro da circunferência circunscrita a ABC, XD com AO se encontram sobre a circunferência gama. Nesse esboço aqui não está aparecendo, né? Agora, você pode fazer um rabisco rápido aqui do lado, né? Você já viu aqui que você precisa de uma figura melhor. Para que AO e XD, D está em algum lugar aqui, para que AO e XD se encontrem, melhor desenhar o D depois, né? Se encontrem sobre a circunferência, como AO é um diâmetro, né? A gente já sabe que esse ângulo aqui tem que ser reto. Então o que a gente quer provar é que o ângulo AXD é reto. E com esse esboço, né, difícil a gente ver uma conexão entre o X e o D, parece um problema difícil. E esse é um momento em que, claro, você pode até pensar um pouco, você vê alguma relação, mas é realmente difícil. E aí a recomendação é, faça uma boa figura, invista tempo em fazer uma boa figura com material de desenho geométrico, tá? Eu vou fazer isso aqui agora e provavelmente eu vou acelerar esse vídeo, mas eu vou deixar todo o processo da construção, né? Enfim, a gente pode fazer a estratégia de construção antes, mas já está mais ou menos claro aqui, né? Faz um círculo primeiro, desenha o triângulo, depois círculo de centro A e raio AD para achar o E e o F, traça essa reta, e a construção um pouco mais elaborada aqui vai ser a circunferência circunscrita a APQ, que nós vamos fazer traçando as mediatrizes de dois lados do triângulo APQ, e o encontro das mediatrizes vai dar o circuncentro. A partir do circuncentro nós podemos desenhar o círculo, tá bom? Vamos fazer, tá? Vou usar meu compasso aqui e eu recomendo que você faça isso também com o seu material de desenho, até para você praticar construções geométricas que são úteis
para resolver problemas difíceis de geometria, tá bom? Vamos lá. Importante que a perpendicular seja traçada com precisão. Eu vejo gente que às vezes traça a perpendicular usando a marquinha da régua. Eu aqui preferi não usar o par de esquadros, marquei 2 pontos aqui na reta e tracei a mediatriz. Fiz a perpendicular pela mediatriz. Mas com par de esquadros você também pode traçar perpendiculares com precisão. Mas cuidado aqui para realmente ser preciso, tá? Nesse ponto, se você fez o desenho com precisão, deve aparecer a primeira surpresa ou fato interessante, que essas duas mediatrizes parecem se encontrar em cima de AD, né? Aqui você vê que com o compasso, né, nesse quadro branco, acaba apagando coisas e tal, a gente não consegue ser tão preciso. Aqui ficou um pouquinho fora, né? Mas dá para desconfiar que de fato as mediatrizes se encontram sobre a reta AD. E agora nós estamos prontos para traçar o círculo. Passando por A, passando por Q e passando por P. Ficou bom. Realmente o que chama a atenção aqui é que fica pela figura, né, dá uma sensação de que essa circunferência circunscrita a PQ, ela na verdade, ela passa por D. Não só passa por D, como ela parece ser tangente à reta BC em D. Tá? Para isso acontecer, é claro, o AD teria que ser diâmetro dessa circunferência. Bom, é isso que costuma acontecer quando você faz bons desenhos em problemas de geometria. O desenho começa a te comunicar coisas, tá? Sempre que alguma coisa que o desenho te comunica, sempre que você vê alguma coisa no desenho, isso vai ser verdade? Não, nem sempre. Às vezes você pode dar um azar de ter feito a figura um tanto particular, certo? Agora, sempre que você observa algo num desenho bem feito, com precisão, com régua e compasso, né, a chance é grande de que isso de fato seja uma propriedade aí da figura. E aí o que você faz? Bom, nesse ponto, basicamente duas opções. Você pode já tentar provar que isso é verdade, o que em geral não é o que eu te recomendo, né? O que eu te recomendo é a segunda opção. Você, por um momento, admita que isso seja verdade. Você está observando, então admita que seja verdade. Isso ser verdade ajuda você a resolver o problema, tá? Isso é bom porque às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes isso, inclusive, às vezes você observa algo interessante tentando resolver um problema de matemática e às vezes você tenta provar esse algo interessante que você observou, só que nem sempre esse algo interessante ajuda a resolver o problema, mesmo que seja verdade, tá? Então é uma boa ideia verificar se isso ajuda a resolver o problema ou não. O que acontece aqui nesse caso? Bom, nesse caso é bem claro, né? Repara, se de fato esse círculo, né, o círculo circunscrito a APQ, se de fato ele for o círculo de diâmetro AD, como essa figura parece indicar, agora vai ser muito fácil concluir, certo? Porque o X, vou colocar o X em vermelho aqui, o X é esse ponto aqui, interseção de gama com a circunferência circunscrita a APQ, e se de fato essa circunferência tiver diâmetro AD, quando você ligar o X ao D e o A ao X, esse ângulo vai ser um ângulo reto, porque dentro dessa nova circunferência ele subtende um ângulo de subtende um arco de 180 graus, né? Então já vou desenhar aqui. Então, essa é uma ótima notícia para nós, certo? Porque parece que
A nossa boa figura nos permitiu transformar o problema original, que parecia difícil, ou pelo menos para mim, a primeira vez que eu fiz essa figura assim à mão e olhei, não me pareceu fácil, eu não vi uma estratégia clara para provar o que o enunciado pedia, para provar que esse ângulo é reto. E agora eu tenho a boa figura, me forneceu essa estratégia clara, né? Tudo bem, pode ser uma coincidência da figura, eu posso não conseguir provar, isso pode não ser verdade, tá? Mas, se eu conseguir provar que é verdade o que eu estou observando, a boa notícia é, o problema acaba imediatamente, tá bom? Então agora, mudamos a estratégia para, vou provar que, de fato, essa circunferência, essa nova circunferência, ela é tangente à reta BC no ponto D, tá? Eu vou apagar as construções auxiliares, pelo menos um pouco, para a figura não ficar poluída demais. Bom, me enrolei um pouquinho com esse compasso, fiz uns ajustes à mão, a sua figura no papel deve ficar melhor do que esta, tá? Então agora é o seguinte, queremos provar que a circunferência circunscrita ao triângulo APQ é, na verdade, a circunferência de diâmetro AD, né? Se provarmos isso, o problema acabou. Qual a estratégia? Para a gente provar isso aqui, basta provar... Aliás, essas retas envolvendo x, a gente já falou delas, né? A gente também não vai precisar. Então, o que a gente precisa provar aqui é, por exemplo, que o ângulo APD... Então, deixa eu traçar aqui PD. Que esse ângulo APD é reto. A gente só precisa provar isso para terminar. Certo? Porque se a gente provar que APD é reto, analogamente, AQD vai ser reto também. Certo? Porque o P e o Q são pontos análogos. Então, se a gente provar que esse ângulo é reto, analogamente, esse ângulo aqui vai ser reto também. Estratégias para provar que esse ângulo aqui é reto. Ora, quem é D? D é o pé da altura. Então, o triângulo ABD, a gente já sabe que é reto. Então, o que nós queremos provar é que esse ponto P é, na verdade, o pé da altura desse triângulo retângulo. E aí tem várias estratégias possíveis, você pode correr atrás de semelhanças, coisas assim, mas aqui relações métricas no triângulo retângulo podem funcionar bem. Especialmente se você observar quem é o ponto P. O ponto P é a interseção dessa reta EF com a reta AB, né? Ou o segmento AB. E a reta EF é o que a gente chama eixo radical dessas duas circunferências aqui. Gama e essa outra que eu vou chamar de gama linha. Gama é essa circunferência do ABC. Vou chamar de gama linha. Quem é gama linha? A circunferência de centro A que passa por D. Tá bom? Como o E e o F são os dois pontos de interseção dessas duas circunferências, essa reta F a gente chama de eixo radical, que é o lugar geométrico dos pontos que tem mesma potência em relação a essas duas circunferências. Então, para quem não ouviu falar desses termos, né, palavra-chave para você olhar, duas palavras-chave: potência de ponto e eixo radical, tá? Com isso, vamos lá, vamos escrever isso. Como P está no eixo radical de gama e gama linha, a potência do ponto P em relação a gama é igual à potência do ponto P em relação à gama linha, tá? A potência do P em relação à gama pode ser calculada como? Repara aqui, a corda há uma corda passando por P com extremidades A e B, certo? Então essa potência pode ser calculada, a potência de P em relação à gama, pode ser calculada como AP, segmento, a gente pode até considerar segmento orientado aqui, mas não precisa, né? Pode ser segmento em valor absoluto mesmo, medida do segmento em valor absoluto, AP vezes PB, tá bom? E a potência do ponto P em relação à gama linha? Bom, a única corda que está na figura
né, de gama linha que está passando por P, a própria corda é F, mas essa a gente já usou para identificar que o ponto P está no eixo radical, né? Mas olha que sorte, o ponto A é o centro dessa circunferência, certo? E a gente conhece o raio também. E aí, outra expressão para potência qual é? O raio, né, nesse caso, usando esses segmentos orientados desse jeito, né? Não precisa usar segmentos orientados. Você sabe que é distância ao quadrado menos raio ao quadrado. Como o ponto está no interior da circunferência, você primeiro faz a distância, né? Primeiro você faz o raio, certo? Que o raio é maior. Então, raio da circunferência, AD, né? Então, AD ao quadrado, raio ao quadrado, menos a distância do ponto ao centro, também ao quadrado, tá? Tem alguma vantagem de usar segmentos orientados em algumas situações, mas essa eu acho que não vale a pena, certo? A gente simplesmente vê que é ou o raio ao quadrado menos a distância ao quadrado, ou a distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, dependendo se o ponto está dentro ou fora, tá? Então, nesse caso, raio ao quadrado menos a distância ao quadrado. A distância é a distância do ponto ao centro, que é PA. PA ao quadrado. Ou AP, para ficar igual a esse. AP ao quadrado. Olha que beleza, certo? Isso nos dá o quê? Isso nos dá direto que AD ao quadrado é AP, que já vou colocar em evidência, certo? AP em evidência vezes AP de novo mais PB. Agora, quem é AP mais PB? AP mais PB, é claro que é AB. Então, AD ao quadrado é AP vezes AB. Tá? E essa é uma clássica relação métrica no triângulo retângulo, certo? Que é o AP é a projeção, né, do cateto AD sobre a hipotenusa AB, certo? Então, projeção vezes a hipotenusa é igual ao cateto correspondente ao quadrado, quando é um triângulo retângulo, né? Como aqui é um triângulo retângulo, de fato, né, o que isso nos diz é que, de fato, o P é a projeção de D sobre a hipotenusa, já que cumpre essa condição, ou seja, P, de fato, é o pé da altura nesse triângulo retângulo e, portanto, provamos que APD é reto, tá certo? Então, isso significa, tá, que APD, o ângulo APD, é reto. Analogamente, o ângulo AQD é reto também. E nós concluímos que AD é diâmetro da circunferência, vou chamar de APQ, que foi o que o enunciado pediu, né? É diâmetro da circunferência APQ, tá bom? E aí, como nós vimos, se AD é o diâmetro dessa circunferência, isso quer dizer que AXD é reto também e, portanto, XD e AO encontram-se sobre gama, tá? Porque se o ângulo AXD é 90 graus, na circunferência gama, o ângulo em X, o ângulo AXD, por ser reto, é um ângulo que vai subtender um diâmetro de gama. Portanto, ao prolongar XD, esse outro ponto de encontro aqui, vou chamar de A', esse A' tem que ser a extremidade do diâmetro que passa por A, ou seja, tem que ser um ponto da reta AO. Mesmo fazendo a mão aqui, ficou mais ou menos. Certo? A figura tão bonita eu podia ter feito com a régua, né? Mas enfim. Tá bom? É isso. Resumindo, é um problema que a boa figura te leva muito adiante numa solução,
certo? Então tem gente às vezes fica com preguiça de fazer a boa figura e fica pensando com figuras ruins, etc, etc. Eu espero que este problema estimule você a melhorar as suas habilidades de construções geométricas e que você realmente dedique tempo no início das provas de Olimpíada a fazer bons desenhos em figuras, em problemas de geometria, tá bom? Por hoje é só. Obrigado, gente. Até a próxima.